Olá a todos, pessoal. Hoje vamos fugir um bocadinho, mas ao mesmo tempo nós não vamos fugir, porque este canal tenta sempre abordar questões económicas e históricas que têm sempre a ver com a economia também, porque o que nós vamos falar hoje é sobre a origem da União Soviética. Logo, foi o primeiro país comunista, ou neste caso, o primeiro país que tentou trazer medidas económicas completamente diferentes do que alguma vez se tinha visto, principalmente o comunismo, que é a tentativa da socialização dos meios de produção, no meio de buscar igualdade para todos. Então, hoje vai ser só um vídeo, mas se vocês quiserem, eu claramente posso fazer uma série de vídeos a explicar. Mas hoje vamos dar a origem, ou neste caso, o início sobre a Revolução Russa, porque antes de nós entendermos sequer como é que as coisas dentro da União Soviética foram feitas, nós temos que perceber como é que as coisas começaram. E portanto, se vocês durante o vídeo ouvirem barulho, é porque carros passam ao lado. Se não ouvirem, ainda bem. Então vamos começar. Para nós entendermos como é que tudo começa, nós temos que entender o que é que estava a acontecer na Rússia. E o que estava a acontecer na Rússia era fome e atraso. Ao contrário de outros países da Europa que estavam a evoluir não só a nível económico, mas também a nível social, a Rússia era um país atrasado. Era um país onde já tinham que czar há muitos anos e era um país, neste caso, um império que não crescia e que cada vez mais a família real não tinha popularidade diante das massas, neste caso o povo. E também já antes de o czar cair, tinha havido o Domingo Sangrento, ok, em 1905, tinha também existido a derrota para o Japão, portanto vários acontecimentos já faziam com que o reinado de czar não fosse o mais famoso dentro da Rússia, e claro que isso leva a várias coisas dentro da própria Rússia, como partidos políticos, como caos e revolução e domingos sangrentos, como aconteceu. E o mais famoso de todos, que também acabou por ser o vencedor, eram os bolcheviques. Existiam os bolcheviques e os mencheviques, que são os mais conhecidos. Antes de haver bolcheviques e haver mencheviques, eram todos um só partido, que depois, posteriormente, eles se separam. Supostamente os bolcheviques, supostamente não, realmente era. Os bolcheviques eram os mais radicais e os mencheviques mais moderados. Isto é a história que toda a gente ouve, apesar que aqui há um ponto importante para ressaltar, é que em muitos aspectos os mencheviques eram mais marxistas ortodoxos do que os próprios bolcheviques. Mas nós já vamos chegar lá. Porque eu acho que muita gente não fala sobre a diferença entre o menchevique e o bolchevique. Só falam que um era mais moderado, outro era mais radical. Revolução, né? Estava só a ver se estava tudo aqui a gravar, certo? Mas realmente está tudo a funcionar. Vamos continuar. Então, existia toda esta confusão dentro da Rússia. E uma revolução era inevitável. Só que como ela aconteceu e quando ela aconteceu, é que foi completamente inesperado. Ninguém esperava que iria acontecer aquilo. E portanto, muito simples. A Revolução de Fevereiro acontece, é uma revolução popular que nunca teve a intenção de ser violenta ou qualquer outro tipo de coisa, mas acontece. As pessoas saem para a rua para realmente pôr fim ao czar. Só que nenhum partido político esteve envolvido nisso. Nem os bolcheviques, nem os mencheviques, nem os sociais revolucionários, nem os cadetes, nem nenhum partido que pudesse existir na altura, nenhum deles estava à espera desta revolução. Nem eles, nem o Lenin, que é a primeira personagem e a principal personagem da revolução, ou neste caso da ditadura bolchevique inicial. Aliás, Lenin nem estava na Rússia quando isso acontece. Lenin estava na Suíça exilado porque ele já tinha feito atos revolucionários que não eram dos melhores e então ele estava fora da Rússia, estava na Suíça. Este vídeo não é explicar a história de Lenin, depois poderia fazer, mas ele estava na Suíça. Então acontece a Revolução de Outubro e ninguém esperava. E a partir daí o czar cai. Mas não foi a partir
de um partido que pegou em meia dúzia de pessoas, como aconteceu depois mais à frente, como eu vou explicar, e foi para a rua. Não, as pessoas realmente estavam fartas da guerra, da Primeira Guerra Mundial. As pessoas estavam fartas daquele país completamente atrasado e decidiram ir para a rua e pôr fim ao czarismo. O czar sai e ele não morre ou qualquer outra coisa do tipo, ele continua vivo e vai para uma casa na Sibéria. Então ele fica lá e é instaurado o governo provisório, onde os partidos se tentam resolver, mas como o mais famoso em ser os bolcheviques é os mencheviques, tinha pessoas do menchevique dentro do governo provisório também. A partir daí, Lenin começa a entender que o governo provisório estava fraco, primeiro porque era um governo provisório, segundo porque o governo provisório decidiu não sair da Primeira Guerra Mundial. E isso talvez tenha sido dos maiores fatores para a insatisfação, agora engasguei-me, popular, porque os mencheviques, neste caso o governo provisório, decidiu continuar na guerra. E os bolcheviques eram completamente contra a guerra. Não só os bolcheviques, como o próprio exército russo, como as próprias pessoas que moravam na Rússia. Portanto, o governo provisório não era popular entre as massas. Então, a partir daí, acontece uma série de acontecimentos e muitas delas inspiradas por Lenin, por mais que Lenin não estava na Rússia ainda, mas Lenin mandava Stalin fazer, não só Stalin, como outros membros do partido também. Então começou a haver um caos na rua, não só na rua, como a nível político também, porque era um governo provisório. A partir daí acontecem as coisas principais e talvez a ação principal de toda a Revolução Russa, que é quando, em outubro, Lenin e Trotsky tomam um palácio de inverno. E porquê é que isto acontece? Como já referi ainda agora, o governo provisório estava completamente fraco. Fraco diante das massas, fraco a nível institucional, fraco a nível governamental, fraco em todos os níveis. E aqui entra a segunda personagem mais importante da Revolução Russa, que não é Stalin, que não é Bukharin, que não é Kamenev, não, é Leon Trotsky. E para vocês entenderem a importância de Leon Trotsky, todo o terror bolchevique advém de Trotsky, não de Lenin. Lenin era o que podia ter a ideia, mas quem executava a ideia era o Trotsky. E Trotsky era um sanguinário, um assassino, que é engraçado que depois ele vem criticar Stalin, porque Stalin está a fazer aliança com partidos nazistas, mas sendo que ele era igual ou pior ao próprio Stalin. Mas Trotsky tem uma ideia, uma brilhante ideia, que nem foi Lenin que teve a ideia, porque Lenin é tão original que nem isso teve a ideia. Esperem só, que senão depois eu perco o áudio. Ok? Senão depois eu perco o áudio e depois não há vídeo para ninguém. Mas Trotsky teve uma ideia que era: o governo provisório está tão mau, porque é que nós não pegamos e não assumimos o poder? Mais simples que isto é impossível. E claro que Lenin aceitou, porque se alguém morresse não seria Lenin. Então, em outubro, que neste caso lá em novembro, que em outubro tem a ver com o calendário, Trotsky e os marinheiros de Krasnat, como eu referi, ninguém queria guerra. Ninguém, nem o exército, nem as pessoas na Rússia, ninguém queria. Então, os marinheiros de Krasnat foram fundamentais inicialmente para os bolcheviques, apesar que depois os bolcheviques mataram os marinheiros. Isso aqui já não entra aqui no vídeo, porque isso é coisas mais aprofundadas sobre a Revolução Russa. E essas coisas mais aprofundadas eu quero fazer um vídeo, um documentário muito grande para o meu canal, que é o Jovem Interessado, onde eu falo sobre comunismo, fascismo e nazismo. Isto aqui é só um resumo da Revolução Russa, para as pessoas entenderem como é que começou o primeiro governo mais socialista que houve alguma vez. Também é importante se nós sabemos como é que isto começou. Então, Trotsky assume o poder e de uma forma muito interessante, porque quando Trotsky e os marinheiros de Krasnat chegam ao Palácio de Inverno, não havia ninguém. Havia umas crianças ali na porta, algumas pessoas, mas não havia guardas armados à espera de alguém, não existiu ninguém que impedisse que os bolcheviques chegassem lá e tomassem o poder. Foi como entrar numa casa sem ninguém, uma casa abandonada. Foi isso que aconteceu, e eles tomam o poder de forma
Simples. Ninguém se opôs porque o governo russo estava completamente enfraquecido. Então, Trotsky assume o poder. E a partir daí, nós temos 3 guerras dentro da Revolução Russa. O professor Vladimir Brovlin fala sobre isto no seu livro The Mensheviksi After October Socialist, que para mim, eu pessoalmente, acho que é o livro mais importante a nível de separação política entre os bolcheviques e mencheviques. Para mim, podem apresentar muitos livros, a professora Sheila Fitzpatrick também, professor Pipes, muitas pessoas boas e com muito conteúdo, mas para mim este livro do Vladimir é fundamental. Ele assumiu o poder facilmente, como eu já tinha referido. Só que quando eles assumem o poder, eles assumem com a narrativa que o governo provisório não atende às necessidades do povo, então eles tiveram que tomar o poder em prol do proletariado russo e que eles não iriam ficar lá para sempre e iria existir eleições, porque os bolcheviques não eram antidemocráticos. Então foram marcadas as eleições para dezembro para a Assembleia Constituinte, que é tipo parlamento, para vocês entenderem um bocadinho, porque é um bocado complicado e também não cabe este vídeo, porque existia o Comitê Central, existia o Comitê Executivo Central, existia a Assembleia Constituinte, várias coisas que, como eu disse, não vai ser neste vídeo, porque isso é para o meu outro canal, onde eu realmente não sei quando, porque agora estou focado em outras coisas, mas eu realmente farei um grande vídeo sobre toda a Revolução Russa, do início ao fim. Isso acontece e há eleições. Quando há eleições, curiosamente, os partidos mais famosos, que são os bolcheviques e os mencheviques, não ganharam as eleições. Ganharam sim os socialistas revolucionários, que eram outro partido que também, como eu ia explicar, eram revolucionários mesmo. Eram como os bolcheviques, eram extremistas também, principalmente na agricultura, mas não eram tão violentos como os bolcheviques, e talvez tenha sido por isso que os bolcheviques ganharam e os outros não, neste caso os socialistas revolucionários, porque os bolcheviques eram realmente sanguinários, já os socialistas revolucionários não eram tão sanguinários como eram os bolcheviques. E aí os bolcheviques perdem as eleições. Só que vocês acham mesmo que Lenin iria perder eleições? Não, ele simplesmente mandou fechar a Assembleia Constituinte, matou as pessoas que estavam lá e ficou no poder. Simplesmente assim. E a partir daí que o professor Vladimir fala sobre as 3 guerras dentro da Revolução Russa que eu tinha falado há um tempo atrás, que é a guerra do Exército Branco. O que era o Exército Branco? Eram as pessoas a favor do czarismo, pessoas a favor do czar. O Exército Branco contra o Exército Vermelho, o Exército de Leon Trotsky. Existia a Segunda Guerra dentro da Revolução Russa, que era entre partidos políticos, bolcheviques entre mencheviques, cadetes entre bolcheviques. Neste caso, bolcheviques contra toda a gente, e toda a gente contra os bolcheviques. Generalizando assim. Existia, que para mim é a principal guerra dentro da Revolução Russa, para mim, era a guerra dos bolcheviques contra o próprio povo. Porque o povo não queria os bolcheviques. Estamos de volta. Porque o povo não queria os bolcheviques, nem queria Lenin. Eu sei que a mensagem que os comunistas tentam pensar é que Lenin era a pessoa mais famosa na Rússia e que era adorada e que era... Lenin era um completo desconhecido para muita gente na Rússia, ninguém conhecia o Lenin, porque Lenin nem na Rússia estava, mas está bem. Então, existem essas 3 guerras dentro da própria Revolução Russa, portanto, imaginem o quão sanguinário foi a Revolução. A partir daí, há uma série de acontecimentos que eu não vou falar sobre eles, vou falar só sobre um. E especificamente, falo sobre um e depois falo sobre como acabou. E, claro, vamos passar alguns aninhos à frente, uma série de acontecimentos, mas para vocês entenderem, que é, depois da Assembleia Constituinte, Lenin dá a desculpa que o que representava os trabalhadores já não era a Assembleia Constituinte, nem o Comitê Executivo Central, mas sim eram os sovietes. Os sovietes eram uma espécie de organização dos trabalhadores
onde eles lá organizavam toda a produção que seria feita e Lenin dizia aquela famosa frase: todo o poder aos sovietes. Então agora já não era a Assembleia Constituinte que representava o povo, mas sim eram os sovietes que os bolcheviques tinham tomado o poder em outubro. Claro que eles eram a maioria, eles roubaram os assentos aos outros partidos, mas tudo bem. Então é marcado eleições para a primavera. Para a primavera de 1918, lembrando que isto começa em 1917, que eu tinha me esquecido de referir. A tomada de poder de Lenin nas casas de Trotsky também em 17, depois 18 entramos em 18 e existe aquela coisa da Assembleia Constituinte entre dezembro e janeiro, e depois sim, agora já estamos na primavera de 1918, onde existem eleições para os sovietes, que supostamente agora era aquilo que representava o povo, os trabalhadores. E então existem eleições, eu acho que a Câmara está a encravar um bocadinho. Então há eleições e adivinhem lá. Adivinhem o que acontece. Até vou me encostar à parede. Adivinhem o que acontece nas eleições? Os bolcheviques perdem em todas as cidades. É que tipo... 90% das cidades russas eles perdem. Eles perdem nas grandes cidades, como Petrogrado, Moscovo. Eles perdem em cidades industriais como Tula. Tula era um dos centros industriais mais importantes da Rússia. E eles perdem. Lá quem ganha os mencheviques. Os mencheviques eram mais famosos nas cidades grandes. Os socialistas revolucionários eram mais famosos no campo. Cidades como Tambov, ou a região do Volga, que também era a região mais ou menos onde Lenin veio. Ele veio de Simbirsk, portanto é mais ou menos ali. Eles perderam os bolcheviques. Perderam em todo lado. Agora eu vos pergunto, vocês acham que os bolcheviques respeitaram a decisão consciente do povo russo? Não. E fecharam os sovietes também. Fecharam os sovietes e muitos desses sovietes foram trocados pelo comissário dos pobres, ou comitê dos pobres, que era... Os bolcheviques nomeavam pessoas para lá. E era isso, era o parlamento só com bolcheviques. Mais democrático que isso era impossível. Então fecharam também os sovietes. E aí acontece uma série de acontecimentos, como que eu não vou falar aqui, mas mortes, fechamento de fábricas, bolcheviques a matar pessoas, racionamento de comida, proibição de viagens, muita coisa que acontece nessa altura. E agora, depois de toda a revolução, existe também o fim dela, porque é impossível estar numa revolução para o resto da vida. Então, a revolução acaba em 1924 e há uns que falam que é um bocadinho antes, há uns que falam que é em 22. Vamos ficar com o 24 porque é quando o Lenin morre e assim ficamos assim com uma data mais expressiva, porque é quando o principal líder da revolução morre. Então o que depois acontece é que há uma série de acontecimentos, principalmente também na Ucrânia, e em 21 Lenin volta atrás com toda a revolução que tinha existido, porque estava a haver a socialização dos meios de produção, só que claramente, como já expliquei em inúmeros vídeos aqui, isso nunca dará certo em lado nenhum. Então ele decide aderir à NEP, que em português são novas políticas económicas, que era permitir a propriedade privada e o mercado dentro da União Soviética, claro, claramente controlados, e não tinhas a liberdade de fazer aquilo que tu querias, mas existia um bocadinho de propriedade privada, o que permitia aos camponeses e ao povo operário russo vender os seus produtos no mercado, que Lenin tentou proibir e não deu certo, e nunca vai dar também. Então a partir daí as pessoas ficam melhores do que antes, porque agora existe mercado, e o mercado salva vidas. E não só isso, Lenin também volta atrás no seu processo de doutrinação exterior, principalmente com a Ucrânia. Ele permite a este nome é um bocado complicado, ucranização. Cheguei lá. Onde vários intelectuais ucranianos puderam voltar a partilhar as suas ideias nacionais ucranianas, e onde também eles puderam ter a sua própria língua, que era proibido, já na altura do czar era proibido falar ucraniano dentro da Ucrânia, com as reformas do czar em 1804, onde vários idiomas foram tornados oficiais russos. O ucraniano não foi, porque será?
A Ucrânia sempre foi o calcanhar daqueles da Rússia. Então Lenin toma algumas medidas que muita gente viu como anti-revolucionárias, e o próprio Stalin também. Stalin não concordava com a NEP, nunca concordou, e é por isso que depois, quando ele assume o poder após a morte de Lenin, ele fez o plano quinquenal, ou quintenal, o plano de 5 anos, vocês perceberam. Então, este é o resumo da Revolução Russa. E é para vocês entenderem que, como estas pessoas, como Lenin, Trotsky, Stalin, Kamenev e muitos outros, Bukharin era mais democrático, Bukharin era mais... Pronto. Ou Yestchov também, várias personagens da União Soviética, como elas eram completamente malucas e sanguinárias, e como esse poder ficou, não é? Porque campos de concentração, os chamados gulags com Stalin, começou com Lenin. A KGB começou com Lenin, com a Checa. Portanto, Stalin simplesmente foi um seguidor das ideias de Lenin, apesar que eu acho que Lenin foi mais humilde em reconhecer que algumas coisas estavam erradas e que era preciso mudar. Mas talvez não, foi tarde demais, porque milhões de pessoas morreram na Ucrânia, na Rússia, no Cáucaso do Norte, em várias regiões da Rússia, pessoas em casas eu tenho os telegramas de Lenin aqui em casa, e quando ele diz a Molotov, outro personagem, ou então Kaganovich, quando ele diz agora que estamos no meio do terror, vamos aproveitar isso para destruir igrejas, que é a melhor altura possível, diz muito sobre quem era Lenin e as coisas que ele também fazia. Mas este é o vídeo, como eu disse, eu gostava mesmo de fazer isto, e daria um vídeo mais ou menos de 2 horas, a explicar toda a Revolução Russa e todos os acontecimentos no canal principal, só que é difícil porque... Eu vou explicar, eu faço tudo sozinho, então quando é um vídeo de 15 minutos já demora. Neste canal não, porque neste canal eu não edito, eu só gravo. Eu gravo e publico. Mas no canal principal eu faço edição, faço thumbnail, aqui eu não faço thumbnail. Então, 14 minutos já demora, imaginem 1 hora ou 2. É tipo, se eu fizesse isso, eu teria que estar para aí 2 meses sem publicar nada. Então acho que isso não faz sentido, porque eu ia parar com toda a regularidade que eu poderia ter no canal, com vídeos mais curtos ou vídeos um bocadinho menos interessantes, mas é uma opção de escolha. Se vocês quiserem trabalhar comigo, diz aí, porque assim eu gravo vídeos de 3 horas todos os dias. Mas é isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem nos comentários, e lembrando que para este tipo de conteúdo é melhor mesmo no outro canal, porque este canal é muito mais focado em economia, só que às vezes eu trago algumas análises, como eu trouxe, como a do Putin, e às vezes vou trazendo, ou sobre o Marx, às vezes também falo sobre aqui, mas este não é o foco do canal. Aqui o meu foco do canal é mais assim uma questão política, uma questão económica, principalmente trazer a escola austríaca de economia para Portugal, que eu acho que pouca gente fala sobre a escola aqui, a escola austríaca, que é a melhor escola austríaca, neste caso a melhor escola económica que existe, e acho que pouca gente fala sobre ela em Portugal, acho que não é muito conhecida, então este canal é mais para espalhar as ideias liberais, ou neste caso ideias libertárias. Já o outro canal é outra coisa, portanto, mas às vezes eu aqui também vou trocando, e para não ser sempre maçante e estar sempre a falar sobre economia, às vezes vou trocando. Mas é isso, espero que tenham gostado e até uma próxima.